Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, eu coloquei na lousa aqui só para a gente fazer uma pequena revisão, só para relembrar o que nós falamos na aula passada, tá? Então, foi o começo da gente fazer o estudo mais aprofundado de cinemática. Então, basicamente, a gente falou do conceito de velocidade média. Para entender esse conceito de velocidade média, é importante que a gente entenda a notação utilizada, né? Aqui eu estou colocando um exemplo. Imagina que isso aqui é para representar um veículo, um carrinho, numa estrada. Essa estrada tem as placas, né, enumerando a quilometragem. Aqui eu coloquei só alguns valores. Esse zero representa o que seria o começo dessa estrada, beleza? E eu estou anotando dois momentos que vão ser importantes para o meu exemplo, que é, em um certo instante o carrinho está aqui no início, no quilômetro 20, e depois, quando eu terminar de olhar para o meu carrinho, ele está no quilômetro 60, ok? E aí, com isso, eu tenho uma posição inicial e uma posição final. Eu tenho um instante inicial e um instante final, ok? Eu anotei aqui, posição final inicial, a gente representa com S0, posição final com S só, né? Esse zero vem da palavra space, espaço em inglês, então pode ser que vocês também encontrem isso como espaço inicial e espaço final. E o tempo, né? Tempo inicial, tempo final, ou se você também pode chamar de instante inicial e instante final, né? Aqui eu fiz um reloginho, dá pra ver que esse reloginho aqui tá, tipo, marcando as 3 horas e aqui as 3h30? Dá pra ver pelo desenho? De longe dá pra ver essas flechinhas, gente? Os ponteiros do relógio? Mais ou menos, né? Aqui, gente, só um detalhe. Aqui é para representar que é 3h30 da tarde. E aí eu coloquei assim, ó, 15,5. Né? Por que eu coloquei 15,5 e não da maneira como a gente escreve no nosso dia a dia, 15 horas, 30 minutos? Por que vocês acham que eu escrevi desse jeito? Porque a hora tem 60 segundos, né? E o episódio for a base 100. Uma base 100 e outra 100. É isso, a gente tem, se uma hora cheia, 60 minutos, meia hora, né, que corresponderia aos 30 minutos, 0,5, né, a gente está falando. Né? Mas a minha pergunta é mais no sentido de por que eu fiz essa mudança? Para ficar só a unidade hora. Isso vai ser importante quando a gente discutir como é que fica a unidade da velocidade média. A unidade da velocidade média é reflexo das unidades utilizadas aqui. Se eu estou aqui, na hora de fazer, por exemplo, ΔT, né? Instante final menos instante inicial. Se aqui está 15 horas, 30 minutos, aqui 15 horas, vai ficar 30 minutos. E aí, se eu colocasse 30 minutos aqui, vai ficar uma velocidade em quilômetros por minuto. Está errado? Não está errado. Mas a gente está acostumado a falar de veículos com velocidades em quilômetros por minuto? Não faz muito parte do nosso dia a dia. Então, é só por uma questão de conveniência. A gente usa a unidade que é mais conveniente para cada caso. Por isso que eu fiz essa mudança. E aí, a variação da posição também é chamada de deslocamento escalar, né? É o famoso ΔS, posição final menos posição inicial. Vejam que esse delta, esse triângulo aqui, significa você fazer uma operação matemática de subtração. Significa você pegar a grandeza física que está representada aqui na frente e fazer a subtração dessa grandeza final pela inicial, ok? E aí a gente tem aqui a equação da velocidade média. Eu comentei com vocês que em muitos casos a gente pode utilizar simplesmente quando você não tem assim muito um contexto, você tem um valor de tempo inicial e posição inicial diferente de zero, né? Você vai usar isso aqui, velocidade média igual a distância dividido por tempo, né? Várias vezes a gente usa isso aqui diretamente, ou seja, na prática, em muitos casos, a distância percorrida é a mesma coisa que o deslocamento escalar e o tempo que dura um evento é a mesma coisa que a variação aqui de tempo, né? Quando isso não vai acontecer? Quando a gente estiver falando de movimento de corpos que mudam de sentido
E isso é importante para o meu problema, né? Então, na maioria das vezes, a gente usa isso. Pergunta. Aqui, questão das unidades, né? Gente, essa questão das unidades é importante vocês perceberem que as unidades que aparecem aqui são reflexos das unidades da variação de espaço, né? Ou deslocamento escalar e do tempo. Tá? Então, como aqui no meu exemplo estava trabalhando com quilômetros para as posições e horas para os valores de tempo, ficou quilômetros por hora. Muitos casos, vocês vão ter que transformar quilômetro por hora para metro por segundo. A dica aqui é você pegar o valor que está em quilômetros por hora, se for para transformar para metro por segundo, é só pegar esse número e dividir por 3,6. Você vai fazer o contrário, você multiplica. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim. Pergunta. De acordo com as definições que eu estou adotando aqui e aqui, eu posso ter velocidade negativa, gente? Só aceleração. Só aceleração, velocidade não. Não. Mas, vamos lá. E se eu tivesse o carrinho fazendo isso aqui, ó? Ele aqui no início e ele aqui no final. Né? Vamos supor que aqui é o final e aqui é o início. Tudo bem, gente? Vamos ver o que aconteceria com o meu ΔS nesse caso. ΔS é para você fazer a variação da posição, né? Qual que é no que eu anotei aqui como rosa? Qual que é o valor da posição final? Eu tenho que pegar a primeira posição final. Qual que é, gente? 20. Aí eu faço menos posição inicial. Quanto que é? 60. O que vai acontecer com o meu ΔS? Vai ficar menos, né? 40. Tudo bem? Então, meu ΔS deu negativo. O que esse ΔS negativo está indicando? Está indicando que no meu exemplo aqui que eu desenhei em rosa, eu tenho um corpo que está se deslocando no sentido oposto ao sentido adotado como sendo positivo para a minha trajetória. Como assim? Sentido adotado como sendo positivo para a minha trajetória. Uma estrada tem um sentido onde os números vão aumentando, vão crescendo. Só que o carro pode estar andando no sentido oposto, não tem problema. E aí, nesse caso, a gente, por essa definição, a gente vai ter um deslocamento negativo. E aí a minha pergunta, pode ter uma velocidade negativa? Se você fizesse menos 40 dividido por 0,5, vai dar menos 80 km por hora. Pode ter uma velocidade negativa sim. O que essa velocidade negativa indica? Somente que esse carro está andando a 80 km por hora, porém no sentido oposto àquele em que os valores de posição aumentam. Só isso. Ele só está andando a 80 km por hora, só que no sentido oposto. Tudo bem, gente? Dúvidas aqui? Perguntas? Tá, então o próximo conceito que aparece, isso aqui a gente está falando da página 70, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. 67. É, 70 era os exercícios. O próximo conceito que é importante que aparece na página 68 é o de aceleração média. Isso aqui a gente não falou na aula passada, tá? Então, sobre aceleração média, o que nós temos? Aceleração média, e a gente já conversou naquelas primeiras aulas, é quando você varia a sua velocidade. Como é que eu vou representar isso em matematiquês? Fazer uma pergunta. Imaginem duas situações, dois carros diferentes. Um deles aumentou a velocidade média. Não, aumentou a velocidade, agora não é mais média, agora é a velocidade instantânea. Aumentou a velocidade dele de 20 km por hora para 40 km por hora. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, eu tenho um outro veículo
que aumentou a velocidade de 30 km por hora para 80 km por hora. Tudo bem? Um foi de 20 para 40, outro foi de 30 para 80. Ok? Pergunta, quem que teve maior aceleração? Ixi, não escutei, eu sou bastante surdo aqui. O de 20 para 40, ele está aumentando de 20 para 40. E o de 30 para 80, não tem maior aceleração? Mas qual que é a questão? Na verdade, a pergunta que eu fiz não faz sentido. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta em que eu dei para vocês qual é a variação de velocidade, mas eu não informei em quanto tempo isso está acontecendo. Então não dá para saber quem tem maior aceleração. Percebem? O de 20 para 40, ele teve menor variação de velocidade. Isso é fato. Mas e se essa menor variação aconteceu em 0,1 segundos? Então ele teve uma aceleração bem alta. Vocês concordam? O de 30 que foi para 80, o carro que estava a 30 km por hora e foi para 80 km por hora, teve uma variação maior, ele aumentou mais a velocidade. Mas se isso aconteceu durante 2 horas, então a aceleração dele é pequena. Como que eu vou representar matematicamente esse conceito? Através da equação da aceleração média, que vai ser a variação de velocidade dividido pelo tempo que levou essa variação. Ok? Então vejam só, qual é o significado dessa equação? Quanto maior o ΔV, quanto maior a minha variação de velocidade, quanto mais essa velocidade varia, a tendência é aumentar a minha aceleração. Quanto maior a duração do evento, lembra que a duração do evento é indicada pela variação dos instantes. Quanto maior a duração do evento, menor a minha aceleração, né? Isso aqui significa que, quando você vê em física, em matemática, em qualquer ciência que tenha uma equação, quando você vê essa equação quando tem igualdade, né? Quando você vê essa equação que você tem uma grandeza aqui e outra aqui embaixo, significa que elas são inversamente proporcionais, ok? Lembrando que em alguns casos a gente considera assim, ó. Deixa eu... Antes disso, né? Deixa eu só colocar aqui, né? Que o ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Ok? E aí a gente sabe que quando o tempo inicial for igual a 0, o que vai acontecer? A aceleração média vai ser ΔV dividido por T. Tá? O que eu fiz aqui foi, bom, ΔT vocês sabem, é tempo final menos tempo inicial. Se esse tempo inicial for 0, eu desconsidero essa parte, fica só o tempo final. Tá? Isso aqui, gente, o que acontece? Quando vocês leem isso no contexto de um problema, o que existe é você ter, na maior parte das vezes, algum corpo que mudou de velocidade em tantos segundos, ou em tantas horas, geralmente segundos, em tantos segundos. Então esse número de segundos dado vocês já podem pensar, é o valor de tempo final, e aí o tempo inicial não foi dado, mas pelo contexto você pode considerar 0, ou você pode simplesmente falar, tantos segundos é a duração de tempo, coloca aqui embaixo e já era. Tá? As duas interpretações são válidas. Unidades, como é que vai ser a questão das unidades aqui? O ΔV vai ter uma velocidade aqui, vamos supor que seja metros por segundo, então vai ficar metros por segundo, um número, menos outro número por metros por segundo, essa parte vai ficar em metros por segundo, essa outra parte aqui vai ficar na unidade de tempo, pode ser segundos também. Né? Então, em relação às unidades, qual que é o caso mais comum? As unidades, o caso mais comum é que as unidades da aceleração vai ser metros por segundo por segundo. Tá? Só que a gente não vai chamar desse jeito. Por que a gente não vai chamar desse jeito? Porque
Porque isso aqui é a mesma coisa que fazer isso, que você pensar como se fosse fração metros por segundo por segundo. Vou colocar assim primeiro. Tá? Pergunta. Vocês lembram como é que a gente faz quando a gente tem uma fração do tipo 3 quintos dividido por 5? Vocês lembram como é que a gente procede quando tem uma divisão de frações, gente? Copiei a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é a segunda? A segunda é 5. Tá bom, se é 5 eu posso colocar 5 sobre 1. E aí eu coloco aqui vezes 1 quinto. Meio sobre 25. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Ah, mas aqui não é número, é letra. Não importa. Essas letras representam quantidades. O que o M representa? Metro. O que é esse metro? É uma quantidade de comprimento. Tem uma definição. Ok? Embora não seja a definição mais atual, mas por muito tempo a definição do metro era uma barra que era guardada no escritório do sistema de medidas da França. Era uma barra com uma liga especial que tinha 2 marcações e isso indicava aqui que era o valor do metro. Ok? Não é a definição exatamente atual, mas só para vocês terem uma noção, isso aqui é uma quantidade, o metro. O segundo é uma outra quantidade, de duração de tempo, tem uma definição. Corresponde a um certo número de ciclos que acontecem quando você tem uma transição atômica do átomo de césio. Um dos isótopos do átomo de césio. Então, se são quantidades, eu posso tratar igual fração. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar 1 sobre segundo. Quanto que é metro vezes 1? Metro. Quanto que é segundo vezes segundo? Segundo ao quadrado. Por isso que tantas vezes vocês veem nas questões de física essa unidade, metros por segundo quadrado. O que isso está implicando? Está implicando que eu estou falando de velocidades em metros por segundo e tempo em segundos. Qual que é o caso de aceleração mais importante para nós? É o caso de um movimento, de um objeto caindo em queda livre. Então esse giz aqui, se eu deixo ele cair, ele está com a velocidade sempre constante? Ou será que conforme ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando? O que vocês acham? Ela vai aumentando, né? No instante que eu largo esse giz, eu tenho que pensar que existe um instante de tempo muito curto que a velocidade dele é 0. Tá? Isso sempre foi uma coisa meio bizarra para mim em relação ao estudo de física. A gente pensar que tem um instante que a velocidade do objeto é 0. Porque na minha cabeça, sempre que eu ouvia isso, eu pensava... Vocês manjam tipo o desenho do coiote do Papaléguas? Quando o coiote está perseguindo o Papaléguas e tipo, ele passa direto por um precipício e aí ele fica um tempinho parado no precipício, assim, tipo, no ar, e depois ele cai? Parece isso. A gente tem que considerar que quando eu solto o giz, existiu um instante, um intervalo de tempo extremamente curto, tão curto quanto vocês queiram, em que esse giz estava parado no ar. Estilo coiote caindo no precipício. Tá? É meio bizarro isso, mas o fato é, a matemática desse jeito funciona muito bem para descrever o movimento das coisas, por mais bizarro que pareça. Bom, então, quando eu falo de um objeto caindo, ele está acelerando. Tinha um instantinho de tempo que ele estava parado, depois ele começa a se movimentar e a velocidade vai aumentando. Tá? E existe algo importante aqui, que é o fato de que essa velocidade aumenta sempre a uma mesma quantidade. A cada segundo que passa do objeto caindo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, aproximadamente. Às vezes vocês vão ver em questões de física como 9,8 metros por segundo. Bom, se é aproximadamente 10 metros por segundo, significa que é 10 metros por segundo quadrado.
Por isso que tem toda a questão de física, vocês leem a questão e está lá no enunciado. Considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo quadrado. Né? Agora, só um parênteses. Esse valor é aproximado. Quando a gente fala dessa aceleração de 10 metros por segundo quadrado, não estamos levando em consideração a resistência do ar. E isso influencia pra caramba. Agora, se a gente puder desprezar a resistência do ar, tem uma coisa de muito curioso nessa afirmação, que é o seguinte: essa aceleração de objetos caindo, não importa que objeto você está falando. Então, se eu puder desconsiderar a resistência do ar, olha só que negócio estranho. Eu imaginar um elefante caindo, eu imaginar uma pulga caindo, os dois vão cair com a mesma aceleração. Se eles vão cair com a mesma aceleração, significa que eles estão aumentando a velocidade igualmente a cada segundo que passa, aproximadamente 10 metros por segundo, né? E significa que eles estão caindo por uma mesma quantidade, por uma mesma distância percorrida. Resumo, eu estou falando que um elefante e uma pulga caem juntos, a partir de uma certa altura, no chão. Isso para vocês é estranho? Eu pensar que eu tenho um objeto pesadão, um objeto mais leve, e os dois caem juntos? Vocês acham que isso é estranho? A gente pode tentar fazer um teste. Vocês têm aí algum papel de rascunho que vocês vão jogar fora? Isso, pode ser isso aqui. O que acontece? Quando eu falo isso para as pessoas, quando eu dou aula sobre isso, principalmente para molecada assim, mais nova, nono ano, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta. Se eu deixo um objeto, dois objetos caírem ao mesmo tempo, um deles com muito mais massa, quem chega no chão primeiro? Todo mundo responde, é um objeto mais pesado. Vamos fazer o teste assim, ó. A gente tem essa folha de papel, eu vou cortar esse pedacinho. Por que eu estou fazendo uma diferença tão grande dos tamanhos? Para que vocês vejam que esse vai ter muito mais massa do que esse. Sei lá, qual que é o tamanho disso aqui? 10 vezes maior? Então, teria 10 vezes mais massa. E aí, a gente pode deixar os dois objetos caindo ao mesmo tempo. Se a gente pensar, quanto mais massa, mais rápido vai cair. Se a gente pensar isso, então esse aqui que tem 10 vezes mais massa, deveria cair 10 vezes mais rápido? Faz sentido isso? Vamos ver se, deixando os dois cair, se esse aqui cai 10 vezes mais rápido. Vamos ver, vamos fazer o teste. Então eu deixo aqui os dois cair ao mesmo tempo. Vocês conseguiram ver quem cai antes, quem cai depois? Vamos fazer de novo. Vocês veem que assim, uma parte difícil de analisar esse experimento é que ele é muito rápido, né? Então é difícil de conseguir ver a posição. Isso é geralmente quando eu faço isso, eu peço para alguém colocar para gravar e aí vem em câmera lenta. Isso facilita um pouco. Mas assim, tem uma certa diferença. Tem uma certa diferença. Geralmente, quando eu faço isso, a tendência é a bolinha de papel maior cair um pouquinho antes. Só que a chave a parte mais importante aí é eu ter falado um pouquinho antes. Né? Não estou falando que caiu, esse aqui por ser muito maior, caiu bem mais, foi bem mais rápido. Não, não é isso. O que acontece quando eu faço esse experimento? Primeiro, isso aqui mal dá para chamar de experimento, né? Por quê? Porque é muito tosco, né? Eu estou fazendo aqui... Será que eu estou conseguindo soltar ao mesmo tempo? Não, né? A gente não consegue ter uma coordenação motora assim perfeita de falar é o mesmo instante que eu estou soltando os dois objetos. A gente é meio torto, tá? Então teria que projetar aí uma coisa assim que, né, por uma máquina que eu tivesse certeza que solta ao mesmo tempo. Segundo, eu não consigo olhar e perceber exatamente quem caiu antes e quem caiu depois. Né? Então, assim, é um experimento bem tosquinho, né? Porém, mesmo esse experimento tosquinho, ele serve para a gente ver que essa coisa de achar que quanto mais pesado, mais rápido vai cair, parece meio furada. E, de fato, se a gente pudesse... outra coisa, nesse experimento a gente tem o ar dessa sala atuando. A gente tem um ventilador, a gente tem corrente de ar, enfim... Isso pode influenciar.
Se a gente pudesse fazer isso em um lugar que não tivesse o ar, o resultado é que não importa qual que é a massa, dois objetos caem juntos. Tá? A aceleração gravitacional é a mesma. Tem vídeo no YouTube sobre isso, bem interessante. Vocês podem procurar aí. Eu não lembro agora como é que tá, mas se vocês colocarem palavras-chave, se vocês colocarem assim, tipo, moon, hammer e feather, com certeza vocês vão encontrar. Deixa eu fazer isso mais. Que é um vídeo de astronautas na Lua fazendo esse experimento com um martelo e uma pena. A pena a gente está acostumado a ver caindo daquele jeito, né? E na Lua, já que você não tem uma atmosfera, você não tem o ar, né? Você tem uma quantidade mínima de gases ali na superfície da Lua, mas que nem dá para chamar isso de atmosfera, o martelo e a pena caem juntos, né? Porque a gente não tem a resistência do ar aí, né? Aí eu acho que com certeza vai aparecer algum que é de um programa de divulgação científica da BBC, se não me engano, da BBC lá da Inglaterra, que vocês podem procurar pelo apresentador do programa, que é o Brian Cox. E aí vocês colocarem aí, sei lá, Galileu, ele vai tentar repetir aqui. Quem falou sobre isso a primeira vez foi o Galileu, tá? Ele vai tentar repetir aí o experimento do Galileu, né? Diz a lenda que o Galileu soltou dois objetos com diferença de massa bem grande da Torre de Pisa, né? Galileu era italiano, foi lá para a Torre de Pisa e deixou os dois objetos cair, eles caíram muito próximos um do outro, né? Isso aí provavelmente é lenda, tá? Mas aí o programa de divulgação científica do Brian Cox, ele faz isso numa máquina de vácuo. Então tem uma câmara de vácuo, ele vai para o laboratório que tem acho que a melhor máquina de câmara de vácuo, de retirada de ar, né, que existe no planeta, e aí ele faz esse experimento com uma bola de boliche e uma pena, e aí vai mostrando em câmera lenta os dois caindo juntos. Bem interessante também. Tudo isso, gente, para falar o seguinte: toda vez que vocês lerem um problema de física, considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo quadrado, né? A gente vê tantas vezes isso nos problemas de física. O que está por trás disso é uma afirmação bem interessante de que o nosso senso comum às vezes engana a gente. Qualquer pessoa, eu inclusive, se a gente não estudou isso em algum instante, a gente vai falar, mais pesado cai antes, tá? Mas, se a gente pudesse fazer esse experimento sem a resistência do ar, a gente vê que não é verdade. Claro que vocês viram quando eu fiz aqui com papel, eu amassei as folhinhas, as pedaços de papel. Eu amassei justamente para que pudesse reduzir a influência do ar. Porque vocês sabem que quando você deixa a folha cair com ela normal, aí ela não cai, ó, ela faz esse movimento, ela não vai cair, né, igual a folha quando está amassada, porque nesse caso a resistência do ar está atuando numa área grande. Então, tem vários fatores que influenciam aí. A área do objeto é um desses fatores, tá? Bom, vamos ver algumas questões aí, gente. Deixa eu abrir aqui na página. Então, 3 questões que dá para fazer muito rapidamente. Na página 70, exercícios 9, 10 e 15. Eu vou ver, vamos ler nesse exercício, eu vou ver se tem um outro apagador que era uma esponjinha, que é o melhor. Deixa eu ver se esse aqui não está muito sujo. Deixa eu ver. Aqui. Só um instantinho, tá, gente? Página 60, 70. Os exercícios que eu falei é os 9, 10, 15. Tá, vamos ler aí, só vou ver isso rapidinho.
Então vamos ler aqui o exercício 9 juntos? Um móvel em movimento retilíneo está com aceleração constante de 2 metros por segundo quadrado. Isso significa que, letra A, o móvel percorre 2 metros a cada segundo. Letra B, o móvel percorre 2 ao quadrado metros a cada segundo. C, a velocidade do móvel varia 2 metros por segundo a cada segundo. D, a velocidade varia 2 ao quadrado metros em cada segundo. E a velocidade do móvel também é constante. Qual dessas alternativas que é a correta, gente? Eu ouvi pouca gente falando aí. Vocês acham que é qual? A C, né? A letra C. C de cachorro. 2 metros por segundo quadrado. Significa que a gente tem variação da velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo, né? Variação de velocidade a cada segundo, 2 metros por segundo quadrado, tá? Letra C. Aí as outras alternativas, né? É meio que só para tentar te enganar. Acho que dessas aqui é mais, assim, as duas mais, a mais absurda seria a letra D. Porque está falando de velocidade do móvel variar, mas isso está em metros. Né? A velocidade tem que ser em metros por segundo. Tá? Então, todas aí, só a letra C que é correta. Questão 10. Deixa eu colocar aqui então, que é a questão 9 é a letra C. Questão 10. Um objeto movendo-se em linha reta, no instante 4 segundos, tem no instante 4 segundos, velocidade 6 metros por segundo, e no instante 7 segundos, velocidade 12 metros por segundo. Sua aceleração média nesse intervalo de tempo é em metros por segundo quadrado. Gente, e essa questão? Fácil ou difícil? Ó, a gente sabe que a aceleração, que é a pergunta do exercício, né? A aceleração média é a variação de velocidade dividida para a variação do tempo. A gente tem o ΔV, a gente tem a velocidade final e a inicial, e a gente tem para o ΔT o tempo final e o tempo inicial. Então, se eu colocar na fórmula, é bem tranquila essa questão, né? Vou colocar aqui então, gente. Não tem muito segredo, não. Então, a gente tem a aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. Eu poderia escrever que a aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Posso escrever desse jeito. Está muito sujo isso aqui. Nossa, então, na questão 10, como é que eu continuo aqui? Aceleração média. Vamos colocar os valores dados, né? O que foi dado? Instante 4 segundos é o tempo inicial. Velocidade nesse instante, que é o primeiro instante. Então tem a velocidade inicial. O instante final, 7 segundos. A velocidade final, ela é de 12. E aí a aceleração vai ser 12 menos 6 dividido por 7 menos 4. Vejam que as unidades aqui obedecem às unidades que estão nas grandezas que vão aqui. Então aqui era metros por segundo menos metros por segundo. Aqui era segundo menos segundo. Então isso aqui vai ser
6 dividido por 3. A aceleração média é de 3 metros por segundo, metros por segundo quadrado. Ok? Tem aí a alternativa? Letra C de novo. Tá? Por último, a 15. A 15 só tomar um certo cuidado com as unidades. Uma lancha de salvamento patrulhando a costa marítima com velocidade constante de 20 km por hora recebe um chamado de socorro. Verifica-se que 10 segundos após ela atinge velocidade de 128 km por hora. Então tem uma velocidade inicial e uma final. Ok? Só assim, uma dúvida. Ali na aceleração média, não seria 6 dividido por 3? Porque dá 2, não 3. Aqui é 6 dividido por 3 e dá 2, né? Gente, isso aqui eu coloquei aqui, assim, eu nunca erro, tá, gente? Eu só faço isso pra ver se vocês estão prestando atenção. Então, parabéns, você passou do teste aí. Né? Isso aqui é 2. Ó, claro, né? Vocês acham que eu ia errar um negócio desse? Gente, vamos lá então. Questão 15. A lancha tem uma velocidade inicial e uma velocidade final. Nessa questão 15, eu tenho tempo inicial e tempo final, gente? Dá uma olhada no céu da questão 15. Eu tenho o valor de tempo inicial e o valor de tempo final? Não tenho. Ixi, então vai ser problema para fazer isso? Ou mesmo assim tá fácil? Em relação a valores de tempo, eu não tenho isso aqui. Eu não tenho. Mas tá falando que 10 segundos após aquela lancha estar com velocidade de 20 km por hora, ela atingiu 128 km por hora, tá certo? Então 10 segundos depois é a duração de tempo. O ΔT é 10. Tudo bem, gente? Ou se você quiser, você pode falar assim, não, isso aqui é a duração de tempo e joga 10 ali e já era. Tá? Tudo bem. Vamos lá. Questão 15. A gente tem a velocidade inicial é 20, não é isso, gente? A velocidade final é 128, correto? E a duração de tempo, posso colocar isso direto como ΔT, é 10 segundos. E a pergunta do exercício é para você calcular a aceleração utilizada pela lancha em metros por segundo quadrado. Então tem um problema aí com as unidades, correto? Para ficar metros por segundo quadrado, a variação de velocidade tem que estar em metros por segundo. Vocês têm alguma sugestão, então? Converter as unidades da velocidade? Como é que faz essa conversão mesmo, gente? Eu tenho que pegar o valor de velocidade em km por hora e dividir por 3,6. Então, eu vou ter que fazer isso dividido por 3,6 e esse dividido por 3,6. É isso? Pode fazer no final. Isso. Não está errado se vocês fizerem esse dividido por 3,6 e esse. Mas é um trampo cacete que dá pra gente, né, economizar um pouquinho de tempo se a gente fizer a variação da velocidade. Vai ficar uma variação em km por hora. Essa variação a gente divide por 3,6 e está tudo certo. Ok? Então tá bom. Vamos lá. E aí, gente, 108 km por hora, para quem já fez bastante exercício de física e cinemática, bateu o olho nesse número e já falou assim, então tô bem porque esse número é múltiplo do 36, né? Tem valores que sempre vão aparecer para vocês nessas questões de física, tá? 36, se for 36 km por hora, corresponde a 10 metros por segundo. 72 corresponde a 20. 108 corresponde a 30. Se você não tiver isso decorado, tudo bem. Você pega o 108 e divide por 3,6, você vai chegar em 30. Né? Então, o meu ΔV é 30 metros por segundo, a minha variação de velocidade. Portanto, a aceleração
vai ser 30 dividido por 10. Vamos colocar aqui no final. A aceleração vai ser 3 metros por segundo quadrado. Ok? (3 metros por segundo ao quadrado). Tem alternativa aí, gente? É a letra E? Letra A, né? Beleza. Ok, fácil, gente? Tranquilo? Bom, isso aqui, esse primeiro capítulozinho, ele só informa qual é o conceito de aceleração média. E aí, no próximo capítulo, a gente volta um pouquinho para aqueles casos em que a velocidade era constante, ou seja, que você não tem aceleração. Então vamos voltar um pouquinho, falar do movimento uniforme. Gente, da aula de máscara a gente fica muito sem ar. Essa parte de movimento uniforme está aí na página 71. 71. Então, o que acontece no movimento uniforme? A velocidade é constante. Então, essa flechinha aqui, ó, com as duas barrinhas, significa então, né? Significa qual é a consequência, né? Então, a consequência é que velocidade média é igual a velocidade em qualquer instante, né? Então, quando eu escrevo que o VM é igual a V, significa que em qualquer instante a velocidade é sempre igual. Então, a velocidade média vai ser esse valor também. Se fizermos um tempo inicial de 0, o que acontece? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Pessoal, para esse tipo de movimento em que a velocidade não está variando nunca, a velocidade média é igual à velocidade em qualquer instante, V. O ΔS é S menos S0. E o ΔT é instante final menos instante inicial. T menos T0. T menos T0. T. Essa aqui era a alternativa C mesmo? Então, depois que eu coloquei o número errado lá. Então, era B. É isso, era B, né? Só para ficar certinho aqui, era B. Bom, gente, então olha só o que a gente fez. No movimento uniforme, a gente considerou duas coisas. Primeiro, a definição. Velocidade é constante. Segundo, para esse tipo de movimento, vamos considerar qualquer instante inicial sempre valendo 0. Se eu fizer essas duas considerações, eu chego nisso. Até aqui tudo bem? Só apliquei essas duas definições. Tá, depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor de tempo, eu vou colocar para cá multiplicando. Ele está aqui dividindo e vai para lá multiplicando. Então vai ficar V vezes T é igual a S menos S0. V vezes T mais S0 é igual a S. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui e vou escrever S igual a S0 mais V vezes T. Gente, vocês já viram alguma vez essa equação? Posição final é sempre igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso obrigatoriamente quando for movimento uniforme. Essa equação é válida somente se a velocidade é constante. Já viram essa equação alguma vez na vida? Essa equação que a gente costuma falar brincando que é a fórmula do sorvete, né?
Eles têm aqui SO, sorvete. Né? Então, a fórmula do sorvete, a posição final. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, de onde veio isso? Veio do que a gente já sabia. Não foi nada de novo, nada de maluco que aconteceu aqui. A gente só mexeu aqui, a gente só fez manipulações matemáticas, correto? E chegamos na fórmula do sorvete. O que vocês não podem esquecer? Só é válido se a velocidade for constante. Então tem que, sempre que estiver fazendo uma questão de física, pensa se a velocidade for constante. Se a velocidade for constante, você pode usar isso. Se não, não dá para usar. Ok? Se não, mesmo usar isso aqui, né? Às vezes acontece de tipo, ó, não, eu preciso saber a velocidade nesse problema, aí a pessoa faz isso aqui. Mas se a velocidade for variar, dependendo de como você interpretar, você vai chegar errado se você fizer isso aqui, né? Isso aqui te dá a velocidade média, não te dá a velocidade em cada instante. Se o seu movimento for com velocidade variando. Se a velocidade for constante, aí sim você pode usar isso, ou você pode usar isso aqui. Quando vai ser mais conveniente usar isso do que isso? Em problemas de encontro de móveis. Tá? Encontro de móveis é o que a gente tem aqui no caso do problema. Cadê? Nos problemas 19 e nos problemas 19 e 20. Vamos ver o 19 na página 73. Estou perdido aqui. Quanto que nós temos, gente? 20 minutos? Tem ainda 27 minutos. Então, o problema aqui, ó, da Federal do Piauí, dois móveis, A e B, obedecem às funções horárias SA igual a 90 menos 2 vezes T, SB igual a 4 vezes T com unidades SI. Vou escrever isso aqui na lousa para a gente discutir o que significa isso, tá? Claro que assim, o problema da fazer é super rápido, mas é bom a gente aproveitar algumas coisas para discutir, né? Então tá aqui o SA é igual, já esqueci. 90 menos 2T, é isso? Isso. SA igual a 90 menos 2 vezes T. SB 4 vezes T. Tá bom, nas unidades do SI. Então, o que significa isso, gente? Bom, se a gente sabe que a equação é essa aqui, se a gente conhece essa equação, então simplesmente olhando para essas duas coisas e comparando as posições, a gente consegue determinar algumas coisas. Vamos olhar para a equação e comparar com essa. Aqui, posição final. Aqui está falando posição final do móvel A. Tudo bem. S0, aparece aqui um número 90. Então significa que esse móvel A estava na posição 90 quilômetros? Sim? Posição, pode ser em metros, quilômetros, centímetros. Como está falando que é nas unidades do SI, então ele estava na posição inicial 90 metros. Ok? E aí, aqui na nossa fórmula geral aparece o mais e aqui aparece o menos. Ixi, então não está batendo. Não, está sim. A velocidade pode ser negativa. Então, no caso aqui, o T aparece aqui multiplicando e o V que não aparece corresponde a menos 2. Ou seja, esse móvel A está com velocidade de menos 2 unidades da SI, metros por segundo. O que significa isso? O corpo está menos 2 metros por segundo? O que significa isso? Significa que se você estabeleceu uma reta de 90 metros, de tantos metros que vai, os números vão aumentando daqui para cá, né, para o meu lado direito, seria o lado esquerdo aí de vocês, esse móvel está andando a 2 metros por segundo, mas não no sentido positivo.
Ele está andando no sentido negativo. Tudo bem, ele está 2 metros por segundo, só que no sentido negativo. Só isso. O móvel B, 4 vezes t. Aqui não aparece nenhum número que não esteja multiplicando t. Então significa que ele estava na posição inicial 0. Tá? Então, ó, só para vocês saberem, não precisa fazer nada disso para resolver o problema. É só para que vocês entendam a linguagem aí. Só para vocês saberem, se a gente tivesse que fazer um esquema do que está acontecendo. Do que está acontecendo, a gente teria isso aqui, ó. Posição em metros. Aqui vai ser o meu ponto 0 metros. Vamos colocar aqui o meu ponto 90 metros. Eu tenho um objeto A. Esse aqui é o A. Ele está andando para cá. E eu tenho um objeto B. Ele está andando para cá. A velocidade do B é 4 metros por segundo. A velocidade do A é 2 metros por segundo. Vou colocar aqui menos 2 só para não confundir. Né? Então está acontecendo isso aí. E aí, em algum momento, eles vão se encontrar. E a pergunta do exercício é... Qual que é a pergunta do exercício? Podemos afirmar que o encontro dos móveis se dá no instante tantos segundos. Tá? Como é que eu faço isso? Encontro dos móveis. Encontro dos móveis tem uma coisa muito importante. O encontro acontece quando a posição de um dos móveis é igual à posição do outro móvel. Posição final. A posição final de cada um é igual. Eles estão na mesma posição, então eles se encontraram. Então agora ficou fácil. Por que ficou fácil, gente? O que a gente vai fazer? A gente vai igualar quem era o lado direito da equação da posição do móvel A com quem era o lado direito da equação da posição do móvel B. Se a posição do A é isso aqui, né? Toda vez que você tiver um sinal de igual, você pode falar assim, isso é isso. Né? Posição do A é isso aqui. Posição do B é isso aqui. Então isso é igual a isso. Vou pegar aqui um outro giz. Então tá fácil. A posição do móvel A era 90 menos 2t. A posição do móvel B é 4 vezes t. Agora tá fácil. E justamente vocês veem que agora é uma equação que tem uma única incógnita. O meu valor de t é a minha incógnita. É o tempo que demorou para que esses dois móveis se encontrassem a partir do instante inicial, que era esse aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar todo mundo que é t para o lado direito. Né? Eu sei que vocês estão um pouco acostumados a ver a variável para o lado esquerdo, mas é só para vocês verem que não tem problema. As variáveis podem estar do lado direito sem problema nenhum. Isso não dificulta. E aí eu jogo o 6 para o outro lado, dividindo. 90 dividido por 6, 30 dividido por 2, 15 segundos. Ok? 15 segundos, é o valor de tempo. Da alternativa B. Tinha uma outra maneira de fazer esse exercício. Um outro jeito. Só para vocês entenderem que é possível pensar dessa outra forma. Para esse caso não ia ser tão importante, porque esse jeito não foi difícil. Mas vai ter casos que é importante que vocês vejam a questão do referencial.
A gente pode fazer desse outro jeito assim, ó. No referencial. No referencial de B, vamos colocar assim, a gente tem o seguinte: a velocidade do corpo A em relação a B vai ser igual a 6 metros por segundo. O ΔS é 90 metros. E aí a gente vai fazer velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. 6 é igual a 90 dividido por ΔT. Quando eu resolver isso, eu chego em ΔT é 15 segundos. Tá? Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Pessoal, a gente não está tão acostumado a pensar nessa coisa do referencial que não seja em relação à Terra. Mas, se você está andando de carro numa estrada, você está a 80 km por hora, e tem um carro que está no mesmo sentido da estrada, e ele está a 70 km por hora, então o que acontece? Você sabe que você está aproximando desse carro, mas como a velocidade dele não é muito menor do que a sua, você vai demorar um tempinho para alcançar ele. Agora, se você está... E aí você considera que você está a uma certa distância desse carro, que está a 70 km por hora. Agora, se você pensar na estrada do lado, na mão contrária, algum carro do outro lado que esteja na mesma posição que esse carro à sua frente, a 70 por hora. Você pensa no carro que está do outro lado vindo na direção contrária, também a 70 km por hora, você sabe que ele vai passar por você muito mais rápido. Né? Então, o que isso significa? Significa que dá para dizer o seguinte: para corpos que estejam no mesmo sentido, se você tem essa diferença, 80 km por hora e 70 km por hora, é como se você estivesse a 10 km por hora em relação a esse corpo que está a 70. Né? A gente está fazendo aí 80 menos 70. Tudo bem, gente? Então, toda vez que tiverem dois objetos no mesmo sentido, né? Se eu estou aqui a 80 km por hora e tem uma pessoa lá na frente a 70 km por hora, então eu estou a 10 km por hora em relação a ela. Agora, quando o sentido é oposto, aí você tem que somar as velocidades. Se tem um carro que está a 70 km por hora e você aproximando a 80, é como se você tivesse simplesmente dois objetos a uma certa distância e um está se aproximando do outro a 150 km por hora. Então, nesse caso, depois que... Assim, claro, era mais fácil ter feito isso porque já estava pronto aqui na nossa cara. Mas só para vocês entenderem que, se eu sei que eles estão em sentidos opostos, a uma distância de 90 metros, dá para falar o seguinte: não, isso aqui está se aproximando a uma velocidade de 6 metros por segundo. É como se eu pensasse assim: não, eu que estou parado e ele está se aproximando a uma velocidade de 6. E a distância era de 90 metros, então tá bom. Então a gente sabe que o ΔS é 90, a velocidade é 6, joga na fórmula, acha o ΔT, 15 segundos. É uma maneira alternativa de resolver isso. Em alguns casos não vai ser tão claro qual é a equação aqui, e aí você tem que saber fazer isso, ok? Então dá pra gente fazer a 20 aí rapidinho, né? Porque a 20 ela é bem parecida. Eu vou ler aqui a 20 junto com vocês, e aí a gente vai discutir aqui como que vocês vão fazer essa 20. Dois carros A e B
de dimensões desprezíveis movem-se em movimento retilíneo, movimento uniforme e no mesmo sentido. E no mesmo sentido, tá, gente? No instante t igual a 0, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Aí a gente tem que ver como é que está essa figura, né? Quais são as informações aí que essa figura está nos dando. Primeiro, esse carro A e carro B, a flechinha indica que está no mesmo sentido, né? O carro A, velocidade de 20 metros por segundo, o carro B, velocidade de 15 metros por segundo. A gente sabe então que uma hora o A vai alcançar o B. Determine depois de quanto tempo o A alcança B. Ah, outra coisa que tinha na figura, eles estão a uma distância inicial de 1000 metros um do outro. Determine de quanto tempo, depois de quanto tempo A alcança B. E aí eu queria saber de vocês, então, qual que é o primeiro passo aí para fazer esse exercício 20? Determine depois de quanto tempo o A alcança o B. O que é que está perguntando na prática para a gente? Está perguntando para a gente isso aí, essa questão. O valor de tempo. O valor de tempo que está acontecendo o quê? Quando eles estão se encontrando. Então, quando eles estão se encontrando, significa o quê? Que a posição do A, né, é igual à posição do outro, do B. Bom, então esse exercício 20 é igual ao 19? É igualzinho. A gente quer saber qual que é o valor de T quando o SA é igual a SB. Ah, então beleza, é só pegar a equação do SA e do SB e igualar. Só que nesse exercício não foi dado diretamente. Mas tudo bem. Não está difícil. Veja então que é o mesmo caso. O que a gente só precisa fazer é qual é a função, a fórmula para o móvel A, qual que é a função, a fórmula para o móvel B. Beleza, gente? Então vamos lá. Para o móvel A, a gente vai seguir sempre isso aqui, né? A gente está seguindo a formulinha do sorvete. Então, como é que é para o móvel A, gente? Como é que vai ficar? Posição inicial do A, quanto que é? Bom, aí, gente, olha só. A gente sabe que o B está 1000 metros à frente. O que a gente pode fazer é considerar que o A está no 0 e aí o B fica no 1000. Ah, mas dá para fazer o contrário? Até dá, mas aí fica todas as velocidades. Aí você está falando de uma estrada que está no sentido da esquerda, tudo bem, pode ser. Só que aí vai meio que dificultar à toa, né? Porque aí as velocidades vão ficar negativas. Então o que é mais fácil? Pensar que nessa estrada a gente tem. Deixa eu fazer aqui então só um desenho rapidinho. Pensar que a gente tem 0, o 1000 e a posição é em metros, isso aí, gente? Em metros. Né? Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B. Então é mais fácil fazer isso aqui, né? Então para o móvel a gente tem SA é igual a 0 mais o valor da velocidade, gente. 20 e o valor do tempo. É o que a gente quer saber. Então é a nossa variável. Então vai ser SA é igual a 20. Móvel B. Como é que vai ficar para o móvel B, gente? A equação? 1000 mais 15t. Vejam que poderia acontecer do exercício ter o móvel B no sentido contrário. E aí ficaria 1000 menos 15t. Tudo bem? Isso porque a gente adotou como nosso sistema de referência. Isso é o ponto zero, daqui para lá é positivo. Por isso que essas velocidades são todas positivas. Se tivesse alguém para sentido da esquerda, teria velocidade negativa. E aí eu vou fazer SA é igual a SB. Aí agora está fácil. 20 vezes t é igual a 1000 mais 15t
20t menos 15t é igual a 1000. Vamos continuar aqui em cima. Cinco t é igual a 1000. O t é igual a 1000 dividido por 5. E aí isso aqui tá fácil de fazer de cabeça. Por que que tá fácil de fazer de cabeça? Porque eu sei que 10 dividido por 5 é 2. E tem os dois zeros a mais, então o tempo é de 200. Isso aqui tudo estava na SI. Estava, né, metros por segundo e o outro estava em metros. Então vai ser 200 segundos. Alternativa A. Fácil, né, gente? A única coisa aqui que talvez dê um pouco de trabalho é interpretar quem que tem posição inicial 0, quem que não tem. Depois que você faz isso, ficou fácil. Aí é só jogar nas fórmulas. E aí, vamos fazer o seguinte. Tem a parte de gráficos que eu passo na aula que vem. Na aula de hoje eu vou colocar só outras equações para o movimento uniformemente variado. Então, isso aqui que a gente falou agora foi movimento uniforme. Ah, não, vai ficar muito confuso desse jeito. Vamos passar aqui rapidinho os gráficos. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 3 e 12, dá para ser rapidinho. Então, como é que estão os gráficos do movimento uniforme? Então, geralmente a gente vai ter gráficos de posição por tempo ou velocidade por tempo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, vou colocar aqui nos valores quaisquer. Então, a gente tem aqui um exemplo de gráfico de posição variando em relação ao tempo. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma posição inicial. Qual que é, nesse gráfico aqui, então só para ver se vocês estão sabendo ler os gráficos. Olhando aqui, gente, qual que é a posição inicial que está sendo representada nesse gráfico? O objeto inicialmente significa, nesse contexto, o tempo valendo 0. Então, a gente está com a posição inicial no menos 10. E nesse caso, a posição final. Qual que é a posição final aqui, gente? 40. E a gente tem um valor de tempo aqui, final, que é de 5 segundos. E aí é para a gente fazer até a velocidade média, né? 40 menos 10, dividido por 5. Né? Isso vai dar 10 metros por segundo. Né? Quando você tiver uma linha reta, né, é porque é movimento uniforme. Quando tiver uma linha reta para gráficos de posição em relação a tempo. Ok?
a gente pode ver também, deixa eu só anotar aqui, e com essas três informações, dá para chegar em velocidade é igual a 10 metros por segundo. Como é que eu cheguei nesse 10, gente? Eu fiz esse menos esse, 40 menos 10 vai dar 50, dividido por 5. Então, outro exemplo. Um outro exemplo de gráfico de movimento uniforme. Então, você pode ter também um objeto que se move no sentido oposto, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Você tem um objeto que está se movimentando no sentido oposto ao da trajetória, só isso. Nesse caso, a gente tem o S inicial 30 km, o S final menos 60 km, o tempo inicial 2 horas e tempo final 5 horas. Nesse caso, a gente tem a velocidade ΔS dividido por ΔT. A gente tem menos 60 menos 30 dividido por 5 menos 2 menos 90 dividido por 3. A gente tem uma velocidade de menos 30 km por hora. Tudo bem que você pode ter uma velocidade negativa para ter um objeto movimentando-se no sentido oposto da trajetória. Veja que isso aqui, esses dois exemplos mostram que dá para a gente também ter posição negativa. É você pensar que a estrada tem um começo, um ponto zero, tem os valores aumentando em um determinado sentido, mas você pode imaginar que um corpo está a tantos metros para trás desse começo, né? Então aqui, o movimento que o objeto está andando no sentido positivo, o movimento andando no sentido negativo, né? Isso aqui tem, a gente às vezes encontra como movimento progressivo, movimento retrógrado, tá? Embora essa nomenclatura não aparece mais tanto nas questões vestibulares hoje em dia. Por último, eu vou depois na aula que vem eu falo rapidinho dos gráficos de velocidade, que os gráficos de velocidade eles vão ser importantes por uma questão da área, tá? Por hoje tá bom. A gente termina aqui, depois vai faltar um pedacinho
para terminar essa parte de gráficos do movimento uniforme, e a gente vai falar de movimento uniformemente variado, que é quando a aceleração é constante. Tá? Gente, dúvidas, comentários, perguntas, sugestões, choros? Tudo certo então? Então por hoje está bom, gente.